São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Começa agora a Crioula News e vamos às manchetes que marcam a atualidade desta quinta-feira. Crioula News. Títulos. Ministério Público quer pena superior a 25 anos para presumível assassino de Eliane Pinto. Ministério da Educação tem pautado por tolerância zero a abuso sexual contra crianças, independentemente da responsabilidade judicial. Presidente do MPD diz que Cabo Verde enfrenta um dos contextos mais difíceis desde a independência. Banco Mundial financia com 30 milhões de dólares resiliência do turismo em Cabo Verde. Rússia avisa Estados Unidos da América para risco de confronto militar entre os dois países. Vietnã anuncia a primeira vacina contra a peste suína africana. Crioula News. Sociedade. O Ministério Público pediu nesta terça-feira uma pena superior a 25 anos para o presumível assassino de Eliane Pinto, a menina de 13 anos encontrada morta na zona de Monte Leão, na Ilha do Sal, em dezembro do ano passado. A sentença deverá ser conhecida na sexta-feira 3. Depois de 2 dias de julgamento do jovem Stefan dos Reis, de 30 anos, sobre o qual recaem as suspeitas de homicídio agravado e agressão sexual com penetração, o Ministério Público pediu o cumprimento de uma pena superior a 25 anos durante a sessão de alegações finais no Tribunal da Comarca do Sal. Quanto às suspeições de abuso sexual, as autoridades judiciais não chegaram a esta conclusão, tendo-se pedido absolvição por este crime. O suspeito encontra-se em prisão preventiva desde dezembro de 2021. Recorda-se que o certificado de óbito revelou morte por afogamento da menina Eliane Pinto depois da realização da autópsia, conforme informou na altura o delegado de saúde local, José Rui Moreira. A vítima, que era aluna no Complexo Educativo Manuel Antônio Martins, em Santa Maria, saiu de casa em Palha Verde no dia 9 de dezembro para ir à escola, mas nunca mais chegou ao destino. O corpo foi depois encontrado no mar, na localidade de Montilhão. O aumento das denúncias de casos de abusos sexuais a crianças e adolescentes no setor da educação e no seio da família tem alarmado a população cabo-verdiana, que tem debatido sobre o tema no sentido de se implementar medidas que possam prevenir tais abusos e culpabilizar os agressores. Neste contexto, o Ministério da Educação tem pautado por tolerância zero com as ações de abusos sexuais contra menores e agido através da inspeção do setor, independentemente da responsabilidade judicial. A afirmação é do Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, em declarações à Infopress no âmbito da assinalação do Dia Mundial da Criança, que se comemora a 1 de junho. O responsável nacional para o setor da educação, que afirmou que o Ministério da Educação, nesses casos, tem atuado no sentido de prevenir e proteger as crianças e adolescentes, lamentou que casos de abuso sexual tenham acontecido na escola e no seio da família, lugares onde as deveriam sentir-se protegidos. Segundo Adriano Moreno, a inspeção do setor nestes casos tem atuado sempre no sentido de que os direitos dos menores sejam respeitados. Neste sentido, o mesmo declarou que todas as escolas vão ter uma estrutura comandada pelas crianças que terão como missão debater o assunto e denunciar os casos de abusos. Adriano Moreno regozijou-se também com as denúncias, pois, segundo disse, só assim as pessoas que praticam esses atos serão erradicadas do setor da educação, visto que o Ministério não permitirá que quem deveria cuidar das crianças e adolescentes sejam os que mais machucam. Para dar resposta aos casos de abuso sexual e outros, salientou que o Ministério da Educação está a trabalhar com a aldeia SOS na campanha de responsabilidade parental e as várias vertentes em que os direitos das crianças e adolescentes estejam a ser violadas.
O taxista encontrado sem vida dentro de sua viatura na localidade de Portinho morreu por politraumatismo, segundo a informação dada por uma fonte hospitalar. Uma fonte policial disse também à agência noticiosa de Cabo Verde que tudo indica que se trata de um caso de suicídio, uma vez que há imagens captadas por um sistema de videovigilância de um particular que podem sustentar esta tese. O Ministério da Saúde anunciou 60 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, num total de 318 amostras processadas, num dia em que o número de recuperados anunciado é de 18. O país passa a contabilizar assim 131 casos ativos, 55.799 casos recuperados, 402 óbitos, para fazer um total de 56.384 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O Presidente da República, José Maria Neves, não estará presente na Cimeira de Accra, na República do Ghana, onde os chefes de Estado e de Governo da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental estarão reunidos no próximo dia 4 de junho. Segundo uma nota do Gabinete de Comunicação e Imagem da Presidente, o Presidente da República não participará no referido evento por razões orçamentais e logísticas, mas avançou que Cabo Verde estará representado na Cimeira de Accra pelo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Cabo Verde junto da República da Nigéria, Belarmino Silva. O presidente do Movimento para a Democracia, Ulisses Correia Silva, disse esta quarta-feira em Santo Antão que Cabo Verde está a enfrentar um dos contextos mais difíceis desde a independência há quase 47 anos. O mesmo que falava no ato de empossamento dos novos órgãos do Movimento para a Democracia, no Conselho do Porto Novo, avançou que os efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia têm criado um contexto muito difícil ao país, que está a exigir muito dos cabo-verdianos. Para Ulisses Correia Silva, o MPD tem responsabilidades acrescidas em Cabo Verde por ser governo e a maioria das câmaras municipais, razão pela qual o partido tem de estar forte no apoio ao Executivo e às câmaras municipais e na comunicação com a sociedade. Crioula News Economia. O Banco Mundial vai financiar com 30 milhões de dólares o desenvolvimento resiliente do turismo e economia azul nacionais, projeto que visa para melhorar a qualidade da oferta em várias ilhas, com 5 anos, anunciou a instituição. Acrescenta que o projeto pretende contribuir para objetivos críticos, nomeadamente a melhoria sustentável da diversidade da oferta do setor turístico em mais ilhas e segmentos de mercado, bem como permitir uma maior participação e ligações das comunidades locais nos dividendos económicos que advêm do turismo. Nesta primeira fase, as intervenções integradas e transsetoriais do projeto abrangerão destinos nas ilhas de Santiago, Santo Antão, São Vicente e Sal, incluindo o desenvolvimento de infraestruturas resilientes de turismo e economia azul. Prevê o apoio ao setor das pequenas e médias empresas locais e empresas lideradas por mulheres no fornecimento de serviços e produtos sustentáveis orientados para a procura atual da cadeia de valor turística, aproveitando em particular o potencial associado à economia azul em Cabo Verde. Envolve ainda o projeto a um quadro de políticas públicas conducentes e facilitadoras, incluindo o marketing internacional do destino cabo-verdiano, do destino em Cabo Verde, bem como o reforço do planeamento territorial associado à melhoria da recolha de estatísticas turísticas, o reforço da sustentabilidade e da gestão de sítios de serviços turísticos. Cabo Verde enfrenta uma profunda crise económica e financeira decorrente da forte quebra na procura turística desde março de 2020, devido à pandemia de Covid-19. Em 2020, registrou uma recessão económica histórica, equivalente a 14,8% do PIB
seguindo-se um crescimento de 7% em 2021. Crioula News Cultura. Suelen Conceição, 13 anos, triunfou na noite de quarta-feira, 1 de junho, na 11ª edição do concurso Tudo Criança Canta, realizada no pátio dos Espaços do Concelho de Santa Cruz, para assinalar o Dia Internacional da Criança. Melissa Tavares, de Achada Fazenda, segundo lugar, e Ivanize Barbosa, de Cancelo, terceiro lugar, de 15 anos, juntaram-se no pódio a vencedora da localidade de Achada Fátima. No evento marcado com a presença apenas de meninas, todas as concorrentes receberam certificados, uma guitarra, uma flauta, auriculares Bluetooth, kit escolar, sendo que a vencedora recebeu ainda um tablet e a segunda e terceira classificadas foram ainda contempladas com um telemóvel. As 3 vencedoras receberam ainda uma mochila Power Swag e bijuteria da Graça, 20, 15 e 5 mil escudos, respectivamente. Segundo a edilidade, este concurso, que já ganhou grande projeção e resultados visíveis na formação de jovens músicos, vem sendo realizado anualmente desde 2010 em comemoração do Dia Internacional da Criança, coincidindo, afinal, com a efeméride. Crioula News Ambiente. A segunda fase de requalificação da praia balnear de Corraletes, nos arredores da cidade de Porto Novo, em Santo Antão, vai avançar ainda no decurso de 2022, num investimento que pode rondar os 10 mil contos. O Governo, através do Ministro do Turismo, Carlos Santos, já confirmou o financiamento deste projeto, que faz parte de um pacote de investimentos no turismo previsto para Santo Antão até 2026, na ordem de 1 milhão de contos. O Executivo, segundo este governante, vai disponibilizar nos próximos 4 a 5 anos aproximadamente 1 milhão de contos para o turismo em Santo Antão, no âmbito do Programa Operacional do Turismo em Cabo Verde para o período 2022-2026. São investimentos que, segundo o Ministro, simbolizam a nova largada do turismo em Santo Antão e que vão permitir a melhoria da qualidade do turismo que se pretende para esta ilha. Crioula News. Momento agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já bucunche aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Renovados os votos de boa tarde, momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O governo russo avisou que a entrega das novas armas norte-americanas às forças ucranianas reforça o risco de um confronto militar entre a Rússia e os Estados Unidos. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei, respondia a uma pergunta sobre a possibilidade de um confronto armado entre a Rússia e os Estados Unidos da América após o anúncio de novas entregas de armas a Kiev. O diplomata disse que os apoios dos Estados Unidos da América aos ucranianos visam infligir uma derrota estratégica à Rússia. Os Estados Unidos da América anunciaram na terça-feira o fornecimento à Ucrânia de sistemas de lançamento de foguetes montados em veículos blindados ligeiros. Estes sistemas têm um alcance de cerca de 80 km e representam um reforço significativo das capacidades das forças ucranianas, que têm recebido
sistemas com um alcance de 40 km. O equipamento faz parte de um novo pacote mais amplo de assistência militar dos Estados Unidos da América à Ucrânia, no valor total de 700 milhões de dólares, ou seja, 653 milhões de euros ao câmbio atual, cujos pormenores deverão ser anunciados ainda hoje. Com o novo armamento, as forças ucranianas poderão atingir com maior precisão alvo-chave no campo de batalha na Ucrânia, disse Biden num artigo que assinou no jornal New York Times na terça-feira. No mesmo artigo, Biden referiu que os Estados Unidos da América não pretendem que a NATO entre em guerra com a Rússia, nem o afastamento do presidente russo Vladimir Putin. Segundo Biden, os Estados Unidos não estão a encorajar ou a permitir que a Ucrânia ataque para além das suas fronteiras, nem pretendem prolongar a guerra apenas para infligir dor à Rússia. O Vietnã anunciou ter desenvolvido, em parceria com investigadores norte-americanos, a primeira vacina a ser administrada em porcos para combater a peste suína africana. Na sexta-feira, as autoridades vietnamitas deverão emitir uma autorização de comercialização da vacina apenas para o Vietnã. A peste suína africana, inofensiva para os humanos, mas devastadora para o gado, foi detectada pela primeira vez no Vietnã em fevereiro de 2019. Desde então, o país teve de abater milhões de cabeças. Nenhuma vacina comercial esteve até agora disponível em todo o mundo para prevenir a doença. A vacina vietnamita tem sido desenvolvida desde 2020 em parceria com peritos norte-americanos e foram realizados 5 ensaios clínicos. A segurança e a eficácia do produto foram confirmadas pelo Serviço de Investigação Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos da América. Embora o surto de peste suína tenha diminuído no Vietnã, a doença tenha diminuído em Vietnã, a doença continua a causar estragos em algumas partes do mundo. Entre janeiro de 2020 e abril passado, foram comunicados mais de 1,5 milhões de casos em 35 países dos 5 continentes em suínos domésticos, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde Animal. Crioula News Desporto. O halterofelista Jason Patrick Carvalho vai representar Cabo Verde no Campeonato Mundial de Powerlifting Internacional a decorrer de 6 a 12 de junho próximo em África do Sul. Segundo informações avançadas à Infopress pelo presidente da Federação Cabo-Verdiana de Halterofilismo, Bino Santos, Jason Patrick Carvalho, o levantador de peso da região desportiva de Santiago Sul, ou seja, Santiago Norte, vai competir nos 120 kg numa prova na qual a organização conta com 18 concorrentes nesta categoria. Nesta edição do Campeonato Mundial, a Federação Internacional de Powerlifting vai contar com um concurso de 240 concorrentes, dos quais 134 levantadores masculinos e 115 femininos, nas 8 categorias de cada género. Na modalidade de handball, a seleção cabo-verdiana de handball masculina partilha com os combinados nacionais da Tunísia e da Nigéria o Grupo C da 25ª edição do Campeonato Africano das Nações, a ser disputada no dia 11 a 18 de julho no Egito. De acordo com a calendarização, a equipa nacional de Cabo Verde estreia-se nesta prova máxima a nível do continente africano a 12 de julho, frente à sua congênere da Nigéria, e encerra a sua participação na fase do grupo logo no dia seguinte, 13, ante a Tunísia. Segundo o regulamento, classifica-se para as meias finais os 2 primeiros classificados de cada pole. A 25ª edição do CAN 2023 vai contar com um concurso de 14 seleções nacionais, divididas em grupos de 3 equipas e outros 2 de 4 equipas cada. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM.
Crioula News, informação atualizada da segunda a sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM Digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.